vencer. Em cadência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Vem a alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Em cadência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Vem a alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Alegres percorremos o Brasil de norte a sul, sob o céu de raro azul, sempre cheio de esplendor. Os bons ensinamentos guardaremos com carinho, a seguir o bom caminho, cada vez com mais amor. Em cadência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Vem a alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Em cadência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Vem a alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Eu falo para todo mundo, chama-se movimento escoteiro, porque é uma coisa que não para, é um movimento. Hoje você está aqui, amanhã outra pessoa, entende? O movimento escoteiro é um movimento para as famílias. Dificilmente uma criança que entra no movimento escoteiro sai da mesma forma, ou então não tem nenhum impacto na vida dela. Assim, é um orgulho muito grande, né? Porque, assim, a gente percebe as mudanças, né, que ele tem depois que ele está participando do grupo. Foi bom ser escoteiro naquela época, com certeza é bom ser escoteiro hoje. Me lembro de palestras sobre civismo que eram dadas no escotismo, palestras de colaboração com a comunidade, palestras educativas. Entre os escoteiros, tudo o que acontece é aprendizado. Em tudo há um sentido, até mesmo no que parece uma simples brincadeira. Corre-lenço, por exemplo, é uma atividade para as crianças, que no escotismo são chamadas de lobinhos. Aqui elas aprendem a perder. Pois é, pode-se tirar lições até mesmo das derrotas. É muito legal, a gente faz canções, atividades. Uma história construída por crianças, jovens e adultos. Afinal, ser escoteiro supera idade, crenças e dificuldades. É um sentimento que envolve milhões de pessoas em todo o mundo. É difícil falar um momento que não marque no escoteiro. Eu sou um apaixonado pelo escoteiro. O movimento escoteiro foi criado por Robert Baden Powell. Ele criou as bases de um dos maiores movimentos educacionais, apartidários e sem fins lucrativos, o escotismo. Powell fez do movimento muito mais que brincadeira de criança, estimulou trabalhos em equipe e incentivou os jovens a assumir o próprio crescimento. O movimento está espalhado em 223 países. No Brasil, o escotismo chegou em 17 de abril de 1910 e teve como porta de entrada o Rio de Janeiro. Rapidamente se espalhou por todo o território nacional. Em Jaú, interior de São Paulo, a primeira turma de escoteiros surgiu no ano de 1917. Um dos pioneiros da cidade foi o comerciante Álvaro Floret. Essa ficou conhecida como a primeira fase do escotismo em Jaú. A segunda, a partir de 1961, contou com o grupo escoteiro comandante João Ribeiro de Barros. E a terceira, a partir de 1997, o grupo escoteiro Ibicareig, que em 2017 completa 20 anos. O nome do grupo foi em homenagem à cidade de Jaú, pois o lenço tem um peixe Jaú, tem cores da bandeira e o nome do grupo tem no brasão do município. O primeiro grupo foi formado já há muito tempo e era liderado pelo senhor Álvaro Floret. Isso já há muito tempo. Esse grupo, pelo que conta a história, perdurou por um período mais ou menos longo da história de Jaú e posteriormente ele se encerrou, talvez por falta de incentivo ou algumas pessoas que foram saindo da cidade e não houveram substitutos, então o grupo foi encerrado.
um pouco da história do grupo escoteiro Comandante João Ribeiro de Barros, né? Ele foi fundado no segundo semestre de 61, por iniciativa de algumas pessoas, com apoio ali do tenente comandante da companhia e tal, incentivou. A Polícia Mirim tinha sido fundada um ano antes, em 1960, e depois, um ano depois, um ano e meio depois, foi fundado o Grupo Escoteiro Comandante João Ribeiro de Barros, 145º São Paulo, que era o número que ele recebeu da UEB. E a diretoria, as reuniões eram todas no parquinho, na Praça Jorge de Ibiriçá, naquela área construída perto da quadra. O Grupo Comandante João Ribeiro de Barros, ele ficou atuante aqui em Jaú até 1978. De 78 até 96, não teve nenhum grupo aqui em Jaú. Então algumas pessoas que vieram de fora, eles começaram a frequentar o Grupo Escoteiro da Barra Bonita, que tinha o Campos Sales da Barra Bonita, tinha o Grupo Escoteiro João Lemos, que hoje é o Grupo Escoteiro Bariri, em Bariri. A gente, eu e outros colegas, éramos muito jovens e estávamos começando alguns casaram, outros, quase todos se formando, saíram da cidade. Então, foi enfraquecendo um pouco, comecei a namorar, vim a casar logo depois. E então, essas circunstâncias, esses fatores, né, que fez com que a gente tomasse a decisão de parar. Falamos com os pais, entregamos a sede e tudo, e ficou na memória e com muita saudade todo aquele tempo. Conseguimos a licença na UEB e dia 28 de junho de 1997 nós fundamos o Grupo Escoteiro Ibicareig. Tivemos uma diretoria de início provisória. Logo em seguida eu tomei posse como diretor-presidente e eu estou até hoje no Grupo Escoteiro. Vocês vão ficar com o lenço. Escoteiro é? Leão. Obrigada. Se vocês não conseguirem tampar direito, só não vão tampar o nariz, mas tentem não olhar. Se for preciso, fechem os olhos. Porque a experiência é para que vocês sejam, mais uma vez, deficientes visuais. Essa atividade faz parte do MUTEPT, continuando, né? É a que vai encerrar para todo mundo que não teve oportunidade, ter uma oportunidade. Como em qualquer grupo de escoteiros, o Ibicareig tem o objetivo de promover a cidadania. Para isso, são desenvolvidas atividades como o futebol da inclusão. Ao longo dos anos, o escotismo mudou bastante, mas o foco é sempre o mesmo. Era totalmente diferente do que é hoje. As atividades na época se resumiam a algumas reuniões, algumas palestras educativas para impor, para induzir o espírito de escotismo na juventude. Alguns desfiles nos dias festivos, de datas festivas, 7 de setembro, aniversário da cidade. E por falar em desfiles, nos dias atuais, os escoteiros ainda participam desta festividade. Em 2017, quando o Grupo Ibicareig completa 20 anos, os escoteiros participaram do desfile em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. O evento foi realizado na Rua Major Prado, bem no centro de Jaú. A garotada suou o uniforme, mas o esforço foi pequeno se comparado aos escoteiros das antigas. Era mais acampamentos. Nossos equipamentos e barracas eram mais rudes. Os acampamentos eram mais puxados. Tínhamos que construir tudo. As barracas eram de montar, mas com estacas e bastões, nada como a de hoje. As excursões que a gente fazia
exigia um pouco mais, para a gente fazer uma excursão, saindo a pé do centro da cidade, ia até 20 quilômetros, 25 quilômetros para uma atividade. Era mais mato mesmo, entende? As barracas nossas, para você ter uma ideia, eram de lona, de encerado mesmo, aquele encerado pesado. Hoje você pega uma barraca, uma criança carrega sozinha a barraca. Antigamente, para carregar uma barraca, a gente precisava de 3 escoteiros. Sem contar o trabalho que dava para mão. Mas era mais divertido, tinha mais natureza, era mais rústico, assim. Era um escotismo mais raiz. Os acampamentos, então, eles eram um pouquinho mais exigidos do que hoje. Certo? Eram mais exigidos, mas também tinha uma competitividade, vamos chamar assim, artesanal, que era a construção de cada patrulha, além da sua barraca, sua mesa, sua cozinha, suas dependências, seus varais, seus guarda-roupas, e mais, às vezes, barracas suspensas, pontes, né? E nós fizemos também excursões noturnas, atividades noturnas. Hoje você pega uma barraca, uma criança carrega sozinha a barraca. No grupo escoteiro Ibicaraígue, ainda nós como chefes aqui, eu e os demais chefes, nós procuramos ainda manter esse escotismo raiz, que é acampar no meio do mato, fazer comida mateira, fazer acampamento, fazer excursão, fazer caminhada, entende? Os escoteiros ralam para montar as barracas, aprendem a trabalhar com ferramentas do tipo faca, facão, serrote para cortar bambu, machado para cortar lenha. A ideia é dar instrumentos para que cada um possa se virar. Eles aprendem também a fazer nós. Parece bobagem, mas faz toda a diferença. Vai abrir minha mão no meio. Então a segurança da passagem do facão é sempre assim. E você só solta o facão para ele a hora que você perceber que ele está firme com ele na mão. E se você tiver com a mão boba, você vai assim, ó. Quase cai no pé. Bambu verde é mais fácil de cortar. Mas aqui tá seco, vai. Mas a posição dele tá certinho, ó, apoiando o joelho. Agora gira, ô Nilton. Firme para não... Depois você corta um. Direito sobre o esquerdo e o esquerdo sobre o direito. Eu fiz o nó direito. Se fizer esse movimento, o nó que eu fiz está correto. Eu vou ensinar uma maneira mais prática para vocês. Aqui tem um laguinho com coqueiro, certo? É um laguinho com coqueiro. Não é arvorinha? É uma arvorinha, pronto, ó. Aí tem uma cobra dentro do lago. Ela vem, ela sai do lago, dá a volta no coqueiro e volta pro lago, certo? Aí você puxa aqui, ó, e você tem esse nó aqui. Amarrar uma argola. Se vocês repararem lá no fio do mastro, certo? Onde está a argola da direção, é uma volta redonda com cote. Começo com a volta do 8, tá? Pego o meio do cabo, puxo e vou e faço a minha ancoragem lá no meu sistema. Tá? As atividades realizadas no movimento não são feitas de qualquer jeito. Todos os chefes têm um preparo pedagógico. No ramo Lobinho, as atividades são programadas semestralmente. Os chefes se reúnem e analisam até mesmo o progresso de cada escoteiro. Atividades assim, todos eles têm uma competência, cada lobinho, lá para chegar lá no patamar, entendeu? Então a gente faz tudo em cima dessas competências, né? Como a gente trabalha com várias faixas, né? Lá de criança, lá de 6 anos e meio até 10 anos, né? Então a gente tem que ficar bem atento porque depois tem que ir marcando, porque eles tendem, né, a subir, a ganhar, né, vários prêmios e signos, né? Então depende dessas competências. Quem fez o grande sol? Quem fez as árvores?
no coração, no coração, no coração de Bibi trago o Espírito, junto de mim, junto de mim. Existe toda uma programação para isso. E essa programação ela é feita durante todo o ano, durante toda a semana, no dia a dia, um fala com o outro, um liga com o outro. Hoje, por exemplo, você está vendo que tem uma reunião de chefia e uma reunião de patrulha aqui. Entende? Essa reunião de chefia é para ver a atividade de sábado, que a gente estava com uma atividade meio programada, mas se não der certo, a gente tem que ter uma outra atividade preparada, pronta. A gente faz a cada 15 dias uma reunião de chefia geral de todos os chefes de todos os ramos para definir as programações. Uma vez por ano vem uma programação como essa aqui, ó. Ela vem da Nacional, vem de Curitiba, falando todos os eventos, eles fecham as datas, o que vai ter evento nacional. Uma vez por ano vem uma dessa aqui também, da regional, fechando todos os eventos. Depois a gente tem uma reunião distrital, da qual Jaú pertence, junto com Bauru, Marília, Garça, Barra Bonita, Bariri, Botucatu, outras cidades da região, para a gente definir o calendário do grupo. Os escoteiros também sugerem atividades que eles querem no decorrer do ano. Depois, todas as tropas apresentam a atividade que o grupo escolheu. Conforme as atividades apresentadas, a chefia vai informando os perigos e os obstáculos para a realização. E depois de tudo explicado, cada um faz uma votação particular de qual atividade deseja. A vencedora será avaliada pelas chefias e poderá entrar no cronograma. A gente tem a atividade que a gente faz o nosso lado social e nós também auxiliamos a chefia nas sessões de tropas. Pode escolher tanto lobinho quanto escoteiro ou até mesmo atuar no ramo sênior. O pioneiro ele é mais independente de chefia, então dentro das nossas atividades tem a reunião do clã que é decidido, vamos fazer tal atividade semana que vem. Então nós vamos e fazemos com a nossa autonomia. Então nós formamos nossa atividade focando mais no lado social, eventos sociais, campanhas de auxílio social. Além dos lobinhos, existem os escoteiros e sêniors, que são adolescentes. As atividades do ramo sênior são baseadas em desafios e obstáculos que eles têm que enfrentar na vida. Muitas de suas atividades são feitas fora da sede, mas antes aprendem a usar os instrumentos. Você vai tentar superar limites que você não conhecia, entendeu? Você não vai ter mais aquela tutela tão em cima do chefe, você vai ser mais independente. O movimento escoteiro, assim como qualquer outra entidade, tem gastos com materiais de limpeza, contas de água e energia. Manter toda essa estrutura não é fácil e, para isso, precisa de recursos. Então, toda a nossa arrecadação ela está baseada na contribuição dos pais, né, que é pela mensalidade, e na participação dos pais nos eventos que a gente promove. Tá? Evento de festa junina, festa de carnaval, que a gente, desde que nós viemos para a sede, a gente consegue fazer esses eventos que ajuda também na arrecadação. O que acontece é que nós temos bastante criança que não tem condição de pagar, então também não dá para falar assim, tem um X de mensalidade, se nós temos 50 crianças, não é assim, porque não é todo mundo que paga. Nós tínhamos uma mensalidade e, como qualquer entidade, de vez em quando tínhamos alguma atividade, alguma promoção, alguma realização para conseguir recursos, né? Não tínhamos despesa com sede, mas tínhamos despesa com o nosso material. Então, parte vinha desse processo de mensalidade, de atividades, e parte, pelo menos num primeiro momento ali, 68 até 72 e tal, a prefeitura também nos ajudou muito. A mensalidade, neste ano de 2017, está R$ 45. O valor da mensalidade, ele sempre é decidido na Assembleia de Pais. Tá? O grupo é uma associação
E a associação, toda decisão principal é tomada na assembleia. Toda assembleia normalmente é em março, né? Precisa ser até março, por conta que tem que ser um período antes que a gente tem que prestar contas para o EB. Então é sempre os pais que decidem, tá? Qual vai ser a mensalidade. E essa participação dos pais faz toda a diferença, não apenas na questão financeira, mas principalmente no incentivo, naquele "vamos lá, filhão", sabe? Existem até algumas famílias que se envolvem com o grupo Ibicareig por inteiro. É o caso da família Godoy, pai, mãe e 2 filhos, cada um num estágio diferente, mas sempre escoteiros. Como pai, eu penso da seguinte forma: a educação obrigatoriamente começa em casa. Então o pai e a mãe, ele precisa ter essa consciência que a educação é em casa. Assim, a escola, o movimento escoteiro, eles são complementos. E o movimento escoteiro é um belo de um complemento, é um excelente complemento, porque ali é trabalhado valores cívicos, valores de lealdade, companheirismo, valores esses que muitas vezes está se perdendo na sociedade. É assim, ser mãe é um grande desafio para qualquer pessoa. Ser chefe é um complemento, é uma alegria, né? Eu vejo assim que foi uma oportunidade muito boa para a gente crescer e assim melhorar até a nossa forma de cuidar dos nossos filhos, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito até na nossa função dentro de casa como mãe. É difícil, não é fácil também, porque eu, por exemplo, em casa são 4 uniformes, né, é tudo multiplicado por 4, que sou eu, meu marido e os 2 filhos. Lá na hora a gente acostuma, só que a gente acostuma tanto a chamar eles de chefes do movimento, que a gente chama eles de chefe aqui em casa. O chefe André, vem cá, ajuda eu aqui, o chefe Emerson, não sei o que lá. Sim, quando eles entraram, eu não chamava de chefe, chamava de pai e mãe. Só que daí eles falaram, não, é chefe que tem que falar. Daí eu aprendi, mas até agora às vezes eu me engano um pouco. Eu estou há 7 anos no movimento. Eu peço há 7 anos informações, às vezes nunca me passaram nenhuma informações, meus pais, nunca. Mesmo eu pedindo, às vezes, quando eu era menor era muito mais, né? Me ajuda aqui, é lobinho, eu queria saber o que é ter. E eles não falavam, né? Bem, uma coisa assim, você não pode ir passar para sua família se você está como chefe, né, lá no escoteiro. Daí, quando tem essas confusão, a gente sempre acaba se resolvendo e a gente começou a colocar nome nas coisas, para não dar esse tipo de problema. Daí o Pietro chega e fala, Enzo, essa daí é minha meia. Daí eu mostro, não, tem meu nome aqui. Aí fica comigo. Depende, se é muito parecido, a gente vai meio que pegou primeiro. Mas quando a gente sabe de quem que é, entendeu? Porque às vezes a gente acha um, não acha o outro, daí precisa ficar procurando. Aí você acha um, mas o outro acha que é seu, mas é do Enzo, entendeu? O Enzo acha que é meu, mas mas na verdade é dele. E tem essas confusões, mas quando a gente acha, a gente devolve. E a gente vê que mesmo, por exemplo, eles já passaram pelo ramo lobinho, um já passou até um está no escoteiro, outro já saiu. A gente vê que eles crescem bastante. Isso para a gente é muito gratificante, porque a gente começou a ser chefe para ajudar. Na verdade, a gente começou como pai de apoio e acabamos ficando como chefe. Então a gente vê que vale a pena, né? Que assim tudo que a gente faz pela criança, seja filho da gente ou não, a gente tem um retorno muito bom. Mas o comum é o pai ingressar no movimento por intermédio dos filhos. Isso a grande maioria, 90% dos chefes tiveram seus filhos no movimento. Ser mãe, né, e ser chefe tem uma distinção muito grande. Eu, graças a Deus, não tenho dificuldade. Lá eu sou chefe, né? E aqui é mãe. E assim, às vezes eu vejo que assim, não que prejudique, mas assim, eles muitas vezes, se eu passo uma coisa para eles, por exemplo, num movimento como chefe, durante a semana eu não posso ficar exigindo como chefe para eles, porque aqui eu sou mãe. Então assim, essa parte a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Aí a gente conta com a ajuda dos outros chefes. Qualquer pessoa pode fazer parte do movimento escoteiro, mas não é só chegar na sede e participar. No ramo lobinho, que são crianças,
ramo escoteiro e ramo sênior adolescentes e ramo pioneiro já adultos têm que ter um registro no OEB. No caso dos chefes, além de terem registros, todos fazem cursos para se tornar um chefe. Todos têm um preparo pedagógico para trabalhar com o movimento. Em qualquer lugar do mundo que alguém quiser ser escoteiro, tem que ter uma vinculação com o Scouts, que é a sede mundial do escotismo. Tá? No Brasil, tem uma entidade que é representante do Scouts Mundial, que é a OEB, a União dos Escoteiros do Brasil. Então, quando você chega no movimento escoteiro, você precisa fazer o registro. O que é o registro? O registro é uma taxa que é paga na OEB. Quando eu faço o cadastro da criança e falo lá que ela vai praticar o escotismo, já sai a taxa para a gente pagar da criança. Se a OEB pegar a criança em algum grupo que não tiver registrada, o grupo tem sanções. Tá? E uma das sanções, dependendo da gravidade, é não ter o seu registro de funcionamento para o próximo ano. Esse registro é renovado anualmente, porque a renovação é que indica que a criança continua no movimento, continua escoteira. É uma história que sempre depende das novas gerações para continuar sendo construída. Para isso, a esperança está sobre os pequenos, os lobinhos, como Vinícius, que tem apenas 10 anos e está há 3 no grupo Bicareig. Ele apareceu no começo do nosso documentário. Tá lembrado? A mãe se derrete toda. Eu espero que ele continue, Porque assim, a gente deu o primeiro passo para ele entrar, mas assim, daqui para frente vai depender dele, Se ele vai querer continuar ou não. Então eu espero que ele continue, que fique até um dia virar chefe, A responsabilidade de levar adiante essa história é pesada. E o Vinícius sabe disso. Aliás, ele já tem certeza de qual caminho seguir. Você tem que aproveitar bastante o lobinho, porque quando você for pra trova vai ser tudo mais difícil. O escoteiro é um grupo que ajuda as pessoas a serem pessoas melhores pro futuro. São 20 anos do grupo Bicareig, quase um século de escotismo em Jaú. Uma história que sobrevive ao tempo. Como diria o fundador Robert Band Powell, esteja preparado. Este se tornou um lema do escoteiro. Então, esteja preparado para continuar fazendo do escotismo uma verdadeira ferramenta na construção da cidadania. O escotismo, eu acho que ainda é a educação para a vida. Por Deus, pela pátria, família também.